Olá, amigos. Essa série é dedicada aos meus alunos do Colégio IUP, em Salvador, mas também dedicado a todos os adolescentes que estão seguindo minhas orientações desde Ipixuna do Pará, lá no norte do país, até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, no sul do país, passando por todos os outros estados e também pela Chapada Diamantina, vários colégios de lá. O nosso tema é a construção da inteligência e vai ser baseado no capítulo Aluno Protagonista de Sua Própria Aprendizagem, que é um dos capítulos do meu sexto livro que vai ser publicado esse ano. O nome desse meu sexto livro é exatamente Construção da Inteligência. Então vamos dividir essas orientações em partes para que cada uma delas seja muito bem entendida e, mais ainda, muito bem praticada. O resultado todos vocês verão. E além de nunca mais se estressarem em ter que estudar porque alguém está mandando, vão conseguir transformar a obrigação de estudar em prazer de aprender. Hoje o nosso enfoque será no subtema A Véspera da Aula, começando com uma breve explicação sobre a estrutura do pensamento. Então, lá vamos nós. O nosso cérebro, conforme eu tenho explicado em outros vídeos, tem à nossa disposição aproximadamente 100 bilhões de células neurais, que são os neurônios. Eles estão organizados em uma estrutura de redes muito complexas, cada rede dessa responsável por uma parte do comando do nosso conjunto corpo e mente. O trabalho dessas redes neurais, é feito por meio da comunicação entre cada um desses neurônios. Essa capacidade de comunicação entre eles, essa ligação, essa é chamada de sinapses. E ela é muito grande na criança pequena, antes dos 11 anos de idade. Por quê? Para facilitar todo o seu desenvolvimento inicial. Nessa época, do momento que a criança nasce até mais ou menos os 11 anos, ela tem a capacidade de ter 1.000 trilhões de sinapses. Já a partir dos 11 anos, essas sinapses vão se estabilizando em aproximadamente 100 trilhões, aproximadamente 10% do início, o que já é uma imensa capacidade de pensamento e de raciocínio. Em alguns autistas, essa redução de 1.000 trilhões para 100 trilhões não acontece. Isso vai tanto prejudicá-lo um pouco, como pode permitir, entre outras coisas, que eles desenvolvam uma superinteligência em alguma área específica. Lógico, se estiverem sendo bem acompanhados, mas isso é assunto para outro vídeo, que é a parte do acompanhamento sobre o transtorno do espectro autista. Bom, mas de nada adianta toda essa nossa capacidade se nós não aproveitarmos da forma correta. E então é aí que começam as nossas dicas para que nós possamos usar toda essa potencialidade em nosso interior sem que precisemos nos estressar e, como eu disse, transformando tudo em prazer. Então vamos ver a parte 1 dessa nossa sequência, que é a véspera da aula. Para que toda essa estrutura esteja preparada para absorver o conhecimento com tranquilidade e com prazer e com eficácia, nós precisamos dar ao cérebro a oportunidade dele se preparar para entender os assuntos que nós vamos ter nas aulas do dia seguinte. E qual é a dica? Primeiro, procure saber quais os temas que cada um dos professores no dia seguinte vai abordar na aula. Aí pega seus livros ou seus módulos, etc., coloque na ordem das aulas de amanhã, tá? E abra um caderno de rascunho para você fazer suas anotações. Essas anotações são importantíssimas, nós vamos ver em todo o decorrer dessa semana. Leia então o capítulo que vai ser dado no dia seguinte, procurando anotar, procurando entender do que se trata, tá? Sem grandes preocupações em relação à aprendizagem. Por enquanto, você não tem que ter preocupação em aprender, é ler, procurando entender o conteúdo. Mas a grande técnica dessa leitura, assim como de toda leitura que você vai fazer a partir de agora, é fazer anotações durante a leitura. Essas anotações não são cópias, não é você copiar o que está escrito, nem resumo, não é isso, não é a preocupação de resumir, mas são palavras, frases que de algum modo durante a leitura chamaram sua atenção. Tá? Pode ser também o título do assunto, é importante colocar,
uma palavra, uma frase que chamou a atenção, um conceito que você entendeu ou que não entendeu. Ou seja, fique livre para anotar qualquer coisa que você quiser, mas anote. Para que serve essa leitura? Essa leitura é para que o cérebro tenha a oportunidade de ir buscar em todos os seus arquivos de memória os assuntos que você já aprendeu no ano anterior ou até em anos anteriores e que vão servir como base para a sua aprendizagem. Então faça isso, mas sem levar muito tempo, já que não é para estudar, é só para tomar conhecimento do assunto que você vai ter no dia seguinte. Mas faça isso para todas as matérias do dia seguinte. Por isso eu disse para você colocar os livros ou modo na ordem. Você não deve, então, levar muito tempo em cada uma. Mesmo que seja uma matéria que você goste muito, você gosta, acaba querendo ficar mais tempo nela. Não, é o mesmo tempo para todas elas, por enquanto, tá? Todos os dias você deve se acostumar a fazer a mesma coisa, já que esse processo significa preparar o cérebro para colocar em atividade todas as memórias que vão ser necessárias no dia seguinte, mas que estão em sonolência profunda desde o dia em que você as estudou, que pode ter sido no ano passado ou até há mais tempo ainda. Então, para essa primeira parte, você precisa apenas ter o quê? Os livros ou módulos, né, que vão ser ensinados no dia seguinte, um caderno e seu material de estudo, lápis, caneta, etc. Ok? Então, faça isso, leia, anote, faça a ordem das matérias, tudo direitinho, pratique e no próximo capítulo, ou seja, amanhã nós vamos ver a forma de você aproveitar o sono. Por quê? Porque o sono é o momento mais importante de todo o processo de aprendizagem. Mas isso nós vamos ver amanhã. Por enquanto, comece a praticar essa parte, ok? Até lá então.